Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Presos fazem consórcio para traficar drogas em Goiás. Eleitor tem 3 dias para justificar a ausência no primeiro turno. Desembargador Ney Teles é eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Identificado advogado suspeito de movimentar dinheiro de indiciados pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. Aécio Neves é lançado pré-candidato à presidência pelo PSDB. Destaques do Campeonato Brasileiro são premiados em festa em São Paulo. E o Vila Nova cria grupo para assessorar presidência. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, passando a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus aqui em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, rumo às Olimpíadas, elevado de Joá, enfrenta degradação estrutural. Folha de São Paulo. São Paulo recusa plano do governo que barateia a energia. O estado de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso lança candidatura de Aécio para presidente. Correio Brasiliense, férias no exterior? É bom preparar o bolso. Valor econômico, União já garantiu corte de 17% nas tarifas de energia. Estado de Minas, Ouro Preto, pacotes de carnaval em imóveis públicos. Repúblicas federais vendem estadia com bebida liberada, apesar das mortes recentes. Jornal do Comércio, burocracia atrasa verbas contra a seca. 0 hora, governo força acordo por luz mais barata. Brasil Econômico, Dilma convoca Manteiga e cobra ações para estimular a economia. Destaque do jornal O Popular, Tribunal de Justiça de Goiás quebra tradição para eleger presidente. Diário da Manhã, safra ameaçada, IBGE aponta aumento de 5,1% na produção de grãos. No entanto, dificuldade de escoamento pode prejudicar o resultado. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O desembargador Ney Teles de Paula foi eleito ontem presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Dos 32 desembargadores, 22 votaram em Ney. Com 8 votos, Beatriz Figueiredo foi a segunda mais votada. Esta foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça não considerou o critério de antiguidade. Se continuasse com o tradicional método, Beatriz assumiria o cargo. O conselheiro Carlos Escher assume a vice-presidência. Ele foi eleito com 26 votos. O governador Marconi Perillo inaugura logo mais às 8h30 o anel viário da cidade de Campo Norte. Ontem, o governador fez o lançamento do Plano Estadual Goiás Inclusivo.
O governador Marconi Perillo lançou o Plano Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Goiás Inclusivo. O objetivo do plano é promover o acesso e o exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência, conforme explica o secretário estadual da Casa Civil, Vilmar Rocha. O Estado é pioneiro na adesão ao plano Viver Sem Limites do governo federal e é pioneiro no lançamento desse plano chamado Goiás Inclusivo, com uma série de ações, programas e políticas públicas de forma concreta para melhorar a qualidade de vida, reconhecer direitos das pessoas deficientes e dar oportunidades que elas se realizem a favor da sociedade e, se for possível, até que sejam felizes. O programa é dividido em 5 eixos: inclusão social, acessibilidade, saúde, educação e esporte e lazer. Estão previstas a implantação de um centro estadual de referência aos municípios no atendimento às pessoas com deficiência, contratação de portadores de necessidades especiais no equivalente a 5% dos cargos de comissão do Estado, realização dos testes da orelhinha e do olhinho em hospitais da rede estadual, entre outras atividades. O governador Marconi Perillo anunciou ainda a construção de um centro de treinamento para atletas paraolímpicos. Uma decisão que nós tomamos, que é transformar uma unidade esportiva que temos lá no Pedro do Vico, setor Pedro do Vico, está aqui o representante da AGEL, num centro esportivo para o deficiente. O que me motivou a fazer isso, a tomar essa iniciativa, foi a performance de goianos nossos, irmãos nossos, nas Paralimpíadas. O plano completo pode ser acessado no site www.goias.go.gov.br. Segundo dados do IBGE, 1.393.540 pessoas vivem no estado com algum tipo de deficiência. O número representa 23,8% da população goiana. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O deputado Bruno Peixoto confirma a indicação dele para liderar a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa a partir de 2013. Ele substitui o deputado Daniel Vilela. E prorrogado o prazo para apresentação de emendas na Assembleia Legislativa ao Orçamento do Estado para 2013. O prazo se encerraria na última sexta-feira, mas foi prorrogado para até às 18 horas do dia de hoje. Segundo informações da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, até a tarde de ontem, dos 41 deputados, apenas 19 apresentaram cerca de 407 emendas. Até o momento, o campeão na apresentação dessas emendas vem no bloco da oposição. É o deputado Paulo César Martins, do PMDB. Esse ano, muitos parlamentares preferiram não apresentar emendas, já que as mesmas não são aprovadas pela Assembleia Legislativa. E, quando aprovadas, não são sancionadas pelo Executivo. Eles alegam que o fato de apresentar emendas é apenas um jogo do faz de conta, com que não concorda o relator, deputado Lincoln TJ do PSD. Olha, eu não acredito que seja faz de conta. Eu acredito que todo trabalho que o deputado faz, que ele busca as suas bases, vê o que a base precisa e tem a oportunidade de cobrar isso do governo, esse trabalho não se perde. Porque uma vez que ele reconhece a necessidade do município, eu, por exemplo, que tenho a grande maioria do meu trabalho voltado para os municípios, para o interior do estado, você tem a oportunidade de conversar com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças, né, do interior e verificar qual que é a necessidade. Isso aconteceu ano passado. Ano passado eu apresentei 110 emendas. Fui o deputado que mais apresentou emendas na lei orçamentária anual referente ao ano exercício de 2012. Essas emendas foram todas vetadas, mas no decorrer de 2012, várias delas se tornaram realidades. Ambulância, asfalto, diversos benefícios para diversos municípios. Então não acho que esse trabalho, mesmo que venha ser tudo vetado, esse trabalho não se perde. Normalmente nessa época do ano, os deputados fazem um trabalho para tentar garantir, né, pelo menos algumas emendas, um limite mínimo de emendas. Esse ano existe alguma movimentação nesse sentido? Olha, tem alguns deputados que estão trabalhando assim, alguns deputados da oposição, alguns deputados da base aliada, mas não existe nada concreto ainda. Hoje os parlamentares darão continuidade à votação de projetos da governadoria que estão em tramitação na casa. 8 projetos referem-se à área da segurança pública. Desses, 4 estão prontos para ser apreciados em segunda votação. 2 receberão emendas na comissão mista, onde devem ser apreciados também nesta semana. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. Termina no próximo dia 7 deste mês o prazo para os eleitores que não compareceram ao primeiro turno das eleições justificarem a ausência nos cartórios eleitorais. Já o prazo para as justificativas do segundo turno termina no próximo dia 28. A justificativa deve ser entregue por meio de um requerimento, que pode ser impresso no portal do TRE. O requerimento deve ser dirigido ao juiz da zona eleitoral em que o eleitor está inscrito e entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou pelos correios, juntamente com a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento ao pleito. De olho nas eleições de 2014, democratas discutem futuro do partido em Goiás.
Prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores e candidatos do Democratas nas eleições deste ano participaram do encontro regional do partido nesta segunda-feira. O presidente regional do DEM, deputado federal Ronaldo Caiado, destacou que, além de se tratar de uma confraternização, o encontro também serviu para debater os rumos do partido nos próximos anos e a possibilidade de lançar candidatura própria ao governo do estado em 2014. É uma busca que nós temos, tá certo? E queremos ver se conseguiremos implantá-la. É exatamente isso. O fortalecimento, você sabe que não é um projeto que se faz sozinho, é um projeto que tem que ter uma aglutinação de forças, como também de outros partidos. O deputado estadual José Witt falou da possibilidade de assumir uma secretaria, caso o governador Marconi Perillo siga em frente com a reforma administrativa, mas garantiu que não há divisão entre marconistas e caiadistas no partido. Partido dividido de forma alguma. Nós apenas, obviamente, seguimos sempre a orientação do nosso presidente, do deputado Ronaldo Caiado, mas também temos a linha do governador, que é o grande comandante, não só do estado, mas obviamente por ser o governador, ele tem com ele sim influência não só no Democratas, mas também no PSDB, no PSD, no PTB, enfim, hoje nós somos um grande grupo e temos um comandante e devemos sempre respeitá-lo. O vice-governador José Eliton não compareceu ao encontro dos democratas, porque está em missão internacional representando o governador Marconi Perillo. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. Política nacional. Investigações da Operação Porto Seguro identificaram suspeito de movimentar dinheiro de integrantes do grupo indiciado pela Polícia Federal. Um advogado que teria atuado em favor do ex-diretor da Agência Nacional de Águas, Paulo Vieira, e do ex-senador Gilberto Miranda. O advogado Marco Antônio Negrão Martorelli tem escritório em um prédio em Santos, litoral paulista. De acordo com conversas telefônicas e e-mails monitorados pela Polícia Federal com autorização da Justiça, Paulo pede a Martorelli para que pague despesas dele e do irmão, Rubens Vieira. Os irmãos Paulo e Rubens Vieira são diretores afastados de agências reguladoras. Os e-mails também mostram que Paulo pediu para que Martorelli fizesse depósitos em contas de empresas de Paulo e de pessoas ligadas a servidores, que, segundo a investigação, atuaram no esquema de favorecimento em órgãos públicos. Segundo a Polícia Federal, Martorelli também atuou em favor do ex-senador Gilberto Miranda, do PMDB. Miranda, segundo as investigações, é o principal interessado na construção de um porto privado na Ilha de Bagres, litoral paulista, em uma área de proteção ambiental que pertence à União. A Polícia Federal também encontrou um pedido de Paulo Vieira a Rosimério Noronha, ex-chefe do gabinete da Presidência da República em São Paulo, para que ela agendasse uma reunião entre Martorelli e Evangelina Pinho, funcionária da Secretaria de Patrimônio da União, um dos órgãos responsáveis por aprovar o empreendimento na ilha. Foi em 24 de abril de 2009. O Palácio do Planalto recebeu a informação de que interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a monitorar de perto Rosimério Noronha. A estratégia dos petistas é de manter o silêncio da ex-chefe de gabinete da Presidência da República, que foi indiciada pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Nesse momento, o maior receio dos petistas é a instabilidade emocional de Rose. Se ela falar agora, pode ter um efeito explosivo. Rosimério é uma pessoa de extrema confiança do ex-presidente. 7h14. Apesar de reconhecer a dificuldade em investigar esquemas patrocinados por antigos ou atuais aliados do governo, o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, vai submeter nesta terça-feira a seus colegas de partido a proposta de criar uma CPI para investigar o escândalo da venda de pareceres técnicos de órgãos federais, revelado pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal. A CPI da Rosimério, segundo ele, mostraria à sociedade a posição dos senadores sobre o esquema. Da forma conduzida pelo governo, Dias entende que não dá para a população saber quem procura encobrir as denúncias de corrupção e quem tenta destruí-las. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai pedir esclarecimentos aos indiciados na Operação Porto Seguro, que investigam um suposto esquema de fraude de pareceres técnicos de órgãos públicos. Entre os que serão ouvidos estão a ex-chefe de gabinete da Presidência em São Paulo, Rosimério Noronha, e o ex-advogado-geral adjunto da União, José Weber Holanda. Também deverão prestar esclarecimentos os irmãos Paulo e Rubens Vieira, diretores afastados da Agência Nacional de Águas e da ANAC. Eles terão 10 dias para responder à comissão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel,
afirmou ontem que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que decrete a imediata perda dos mandatos dos políticos condenados no processo do Mensalão. Se a Corte optar por esperar o julgamento de eventuais recursos para somente depois tomar as medidas restritivas, Gurgel acredita que os condenados somente serão de fato punidos em 2014 ou até depois disso. Para Gurgel, quando a decisão for executada, será um marco na história da justiça brasileira. Agora são 7h15. PSDB lança Aécio Neves como candidato à presidência em 2014. Reunidos em um hotel de Brasília, nesta segunda-feira, parte dos 700 prefeitos eleitos do PSDB ouviram do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente do partido, deputado Sérgio Guerra, que o senador Aécio Neves será o candidato tucano à presidência da República em 2014. Mais veemente, Sérgio Guerra afirmou que o primeiro passo para pavimentar o caminho de Aécio à presidência será a eleição do senador para presidente do partido a partir do ano que vem. O país precisa de uma mudança grande. Eu acho que do ponto de vista do PSDB, essa mudança deverá ser liderada com energia. Nós temos, o partido torce para que essa energia seja concentrada no esforço de Aécio para ser presidente, nosso candidato das oposições. Mineiro, Aécio apelou para suas origens e aplicou um discurso mais cuidadoso na hora em que foi pressionado pelos jornalistas a assumir o discurso que o partido já impõe a ele. Questionado se já se via como líder do partido, Aécio respondeu que não conhece na história de nenhum país civilizado pessoa que se autoproclame líder. Sem graça, Aécio Neves recorreu ao discurso oposicionista para se contrapor ao governo da presidente Dilma Rousseff. O PSDB sabe da responsabilidade que tem perante o país e esse ano de 2013 nós vamos andar pelo país ouvindo e falando, talvez até ouvindo mais do que falando. E certamente ao final do ano a população brasileira vai compreender com maior clareza aquilo que nos diferencia daqueles que estão hoje no comando do país. Independente da posição que venha a ter nesse processo, eu vou fazer um esforço enorme em benefício do país e talvez em benefício do próprio PT, que é trabalhar para fazer com que o PT volte para a oposição. Isso é bom para o país, que vamos ter um governo eficiente e ético. E é bom para o PT, porque quem sabe com isso ele se reencontra com as suas origens que ele perdeu ao longo dessa longa caminhada. Aécio vem sendo cogitado como presidenciável do PSDB há anos e muitos dentro do partido esperam que a derrota de José Serra nas eleições municipais deste ano em São Paulo abra um espaço para o político mineiro. Em 2010, Serra foi candidato do PSDB e Aécio conquistou uma vaga no Senado por Minas Gerais, estado que governou por 8 anos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h17. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, negou o pagamento de salários acima do teto para 168 servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Com a decisão, os cofres públicos deixaram de pagar cerca de 13 milhões de reais. Alguns funcionários tinham contra-cheques superiores a 50 mil reais, mais que o dobro do teto constitucional. 7h18. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Justiça mantém Carlinhos Cachoeira em liberdade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu manter o empresário Carlinhos Cachoeira em liberdade. Por 2-1, os desembargadores da terceira turma do tribunal rejeitaram o recurso do Ministério Público Federal, que desejava colocar Cachoeira novamente na prisão, e confirmaram o liminar que no dia 15 de outubro havia determinado a soltura dele. Cachoeira foi solto há 2 semanas após ter conseguido outra decisão que, embora o tenha condenado a 5 anos de prisão por envolvimento em irregularidades no sistema de transporte público do Distrito Federal, permitiu que ele ficasse em liberdade. DENARC apreende 600 quilos de maconha e prende 2 acusados de tráfico de drogas. Investigado desde abril, Lucas Nunes Bispo, de 26 anos, foi flagrado por agentes da Delegacia de Repressão aos Narcóticos no momento em que entregava um pequeno tijolo de maconha a Eduardo Rafael Otim Silva, de 19 anos. Após a prisão da dupla, os agentes encontraram em uma residência no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, 600 quilos de maconha.
Droga que, segundo o delegado Odair José Soares, titular da DENARC, pertence a um detento que cumpre pena por tráfico no antigo Sepaigo. Esse pessoal, eles distribuíam, droga. Eles distribuem droga em quantidade, eles só vendem no atacado. De 40, 20, 30, 15, de 1 quilo acima, eles fazem as entregas. Então o Lucas, ele é o gerente de um grande traficante, um cara que faz parte do consórcio de drogas de Goiás. Juntam-se vários presos dentro do sistema prisional, compram-se grande quantidade de droga, chegando em Goiânia a droga é dividida, vai 1, 2 toneladas para cada um, e cada um vai fazer a sua distribuição. O Lucas era o gerente de um desses elementos. Tem mais gente para ser preso? Tem mais gente para ser preso. A operação continua desde abril, que a investigação é nesse sentido. Então não podemos ainda divulgar o nome do grande chefe que já se encontra preso, mas em breve fecharemos a operação e divulgaremos todos os envolvidos. Além do preso, um outro detento da penitenciária Coronel Odenir Guimarães também está sendo investigado sob suspeita de participar da organização criminosa. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Ao vivo de Campinorte, o repórter Jânio Rodrigues traz informações sobre a inauguração do anel viário da cidade pelo governador Marconi Perillo. Bom dia, Jânio. 7h21, bom dia, Gil, bom dia, Karine, bom dia a todos do Mundo em Sua Casa. Foi através de um protocolo de cooperação com a empresa de mineração Yamana Gold, que propiciou a construção e conclusão deste anel viário aqui de Campinorte. O anel viário tem uma extensão de 3,5 km, no valor de R$2.700.000. Ele ligará a rodovia GO 428 à BR-153, de onde nós falamos neste exato momento. Outro anel viário que também será entregue nos próximos dias é o de Alto Horizonte, cujo projeto também foi desenvolvido em parceria com a mineradora Yamana Gold. O de Alto Horizonte está em cerca de 3 quilômetros, contornando o município para ligar a GO 556 à GO 347. O custo previsto daquela lá de Alto Horizonte, R$2.500.000. Esta aqui de Campinorte, R$2.700.000. Para o governador Marconi Perillo, a chegada dessas empresas nacionais e multinacionais trazem outras melhorias, porque vem junto investimentos em educação, na área social, saúde e infraestrutura, para ajudar a melhorar a qualidade de vida onde elas estão instaladas. O governador Marconi chega daqui a pouco em Uruaçu, desce lá em Uruaçu, tempo fechado, carregado aqui para chuva, nesta região norte de Goiás. Depois ele seguirá de micro-ônibus para o anel viário aqui de Campinorte. Previsão de mais ou menos 500 pessoas nessa inauguração. Cobertura completa durante a nossa programação no dia de hoje e também amanhã às 7 da manhã, dentro do Rádio Jornal O Mundo em Sua Casa. De Campinorte, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Jânio Rodrigues. Agora são 7h23. E a Polícia Civil de Minas Gerais prende acusado de tráfico em Caldas Novas. Polícia Civil de Uberlândia prendeu no último domingo Jackson Januário da Silva, considerado o maior traficante de Caldas Novas. Ele também é apontado como o assassino da jovem Tainara Gonçalves, de 18 anos, ocorrida em agosto desse ano. O delegado regional de Itumbiara, Ricardo Torres, apontou por que essa prisão é tão importante. O Jackson Januário da Silva é um indivíduo que já vem causando problemas para a sociedade de Caldas Novas há pelo menos 4 anos. A Polícia Civil de Itumbiara, através do GENAC, já efetuou sua prisão por tráfico, já cumpriu parte da pena e deixou a cadeia. E ele já foi preso por assalto, contra de arma, e ultimamente ele vinha liderando uma quadrilha de traficantes em Caldas Novas e disputando contra com os traficantes e praticando homicídios. Por isso é importante a prisão dele, até porque toda a sociedade de Caldas Novas já conhece o Jackson como marginal, ele é público e notório essa condição dele. Ricardo Torres também explicou como a prisão desse traficante foi efetuada. Ele fugiu uma vez do GENAC de Itumbiara em Caldas Novas, em fazenda. Posteriormente foi descoberto em Tuiutaba pela Polícia Civil de Goiás. A Polícia Civil de Tuiutaba, Minas Gerais, tentou pegá-lo em uma residência, ele fugiu e veio para Uberlândia. Então começando a se enraizar em Uberlândia e promoveu o contato aqui. Aí esse departamento da Polícia, do novo departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, efetuou a prisão do Jackson na sexta-feira à noite. E hoje ele foi apresentado para a imprensa mineira
juntamente com a Polícia Civil de Goiás, e hoje agora, à tarde, está sendo recambiado para Caldas Novas. Jackson tem passagens pela polícia e já foi condenado por tráfico de drogas. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de quase 2 meses parados, os helicópteros da Segurança Pública de Goiás voltam a ser usados pela polícia. O governo estadual pagou o seguro das aeronaves e elas passam pela última inspeção. Pela burocracia da própria seguradora e depois de quase 2 meses, somente agora o governo de Goiás conseguiu pagar R$900 mil de seguro dos 3 helicópteros da Segurança Pública. A partir de amanhã, um helicóptero da Polícia Militar e um do Corpo de Bombeiros estarão de novo nos céus de Goiânia, empregados na Operação Natal, afirma o comandante do GRAER, Major Ricardo Mendes. E nós vamos trabalhar nas áreas mais críticas aqui, por exemplo, aqui na capital, na região de Campinas, aonde existe, na região da Fama, aonde existe um maior número de comércio, aonde existe um maior número da população comprando os seus presentes de Natal, e a presença do helicóptero, na verdade, inibe esse tipo de natureza de ocorrência de a pessoa ou ao comércio, ao estabelecimento, de roubo a veículos. Então o helicóptero vai ajudar nessa ostensividade, até porque o helicóptero ele tem uma versatilidade que cobre uma área de mais de 50 viaturas. Então esse helicóptero disponível, a resposta aumenta, ela se torna mais eficiente. O helicóptero da Polícia Civil passa por manutenção, a peça virá da Austrália. Ele ficará pronto no próximo dia 20. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Ontem foi o Dia Mundial da Deficiência. Uma campanha da Secretaria Estadual de Saúde no shopping de Goiânia chama atenção para os fatores de risco da deficiência nas pessoas. Daqui a pouco, informações sobre este assunto. E um levantamento aponta que demissões no estado ocorrem mais na educação e são causadas por abandono de emprego. A Controladoria Geral do Estado tem 895 processos administrativos e disciplinares em andamento contra servidores. José Carlos Siqueira, secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, explica que 334 processos administrativos foram julgados nesse ano. Os principais resultados desses processos administrativos disciplinares se traduziram na demissão de 67 servidores, na suspensão de 99 servidores, na aplicação de repreensão a 29 servidores e na exoneração, em face da prescrição do tempo para demitir, na exoneração de 19 servidores. Nesses dados não estão computados os processos administrativos disciplinares da Polícia Militar, na medida em que esses só são divulgados por exercício. Existem ainda 895 processos administrativos e disciplinares em andamento contra servidores. José Carlos Siqueira explica que, por terem maior número de servidores, Secretaria de Educação e Polícia Civil são os órgãos que registram a maior quantidade de processos. Registram maior número, isso não significa dizer em função de uma indisposição com a postura disciplinar adequada dos servidores desses dois organismos. É porque nós temos aí elevados contingentes de servidores. A Controladoria Geral do Estado iniciou em outubro inspeções em todos os órgãos do Estado para realizar um mapeamento de riscos. O objetivo é verificar onde ocorre o maior número de transgressões pelos servidores e quais são os motivos. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Governo de Goiás lança programa de ensino médio em tempo integral. O governador Marconi Perillo lançou o programa Novo Futuro, ensino médio em tempo integral, que já começa a ser implantado em janeiro de 2013 em 15 escolas da rede estadual. A iniciativa vai beneficiar, no primeiro momento, 8 mil estudantes e tem a parceria do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação do Pernambuco, que é o responsável pela concepção do modelo de escolas de ensino médio naquele estado. De acordo com Marcos Magalhães, presidente do Instituto, é no ensino médio onde estão as maiores carências da educação brasileira. Nós vamos implantar um modelo de escola que já foi implantado há mais de 10 anos, que tem resultado para mostrar e que o foco é transformar a vida do jovem, assegurar que ele tenha o seu destino nas suas próprias mãos.
A reformulação do ensino médio e o fortalecimento do programa das escolas de tempo integral em Goiás são diretrizes do Pacto pela Educação, plano de reforma educacional instituído pelo governo de Goiás em 2011 e que estabelece metas para a educação. No último IDEB, o ensino médio goiano foi o que apresentou o maior crescimento, saindo da 16ª para a 5ª posição no ranking nacional. Para o superintendente do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação, Fernando Pereira dos Santos, o programa Novo Futuro é mais uma ação para melhorar a qualidade do ensino público estadual. É um programa de escolas de ensino médio de tempo integral, mas não só para alunos, também para professores. Então, essa é a nossa primeira experiência, onde o professor vai ter exclusividade de dedicação numa escola. A jornada diária das escolas que aderirem ao programa terá início às 7h30 da manhã e terminará às 5 horas da tarde, completando 45 horas semanais. Os alunos receberão café da manhã, almoço e lanche da tarde durante o período. Os estudantes terão as atividades curriculares normais e ainda extracurriculares, como aulas de música, teatro, esportes e orientação vocacional. Em discurso, o governador Marconi Perillo disse que pretende levar o programa para mais escolas da rede. Com grande satisfação que a gente começa a semana debatendo no primeiro horário da semana um tema tão relevante e tão importante para o futuro do nosso estado e do nosso país. Eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Marcos Magalhães, já tinha conversado algumas vezes com o secretário Tiago sobre o projeto e a cada diálogo me entusiasmo mais e me comprometo mais em relação a este projeto, que inicialmente se dedicará a 15 escolas tradicionais, mas que, ao longo do tempo, focará todas as demais escolas. Das 15 primeiras escolas que aderiram ao programa, 8 estão em Goiânia e 7 no interior do estado. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Campanha em shopping de Goiânia chama atenção para os fatores de risco da deficiência nas pessoas. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 70% das deficiências poderiam ser evitadas com cuidados simples no dia a dia das pessoas. O subcoordenador da área técnica da pessoa com deficiência pela Secretaria Estadual de Saúde, Fábio Peclar, cita alguns procedimentos corretos. A direção defensiva, a gestação dessa mãe ter periodicamente estar visitando o médico, esse recém-nato periodicamente está também frequentando o seu médico, tomando suas vacinas, dentre outras atitudes, como a do próprio trabalhador, que deve estar paramentado com todos os equipamentos de proteção individual para evitar acidentes. Esses acidentes, sejam acidentes domésticos, sejam acidentes no trabalho, eles podem vir a ser uma deficiência no futuro. A Secretaria Estadual de Saúde esteve desde a última sexta-feira no Goiânia Shopping, através da apresentação artística de pessoas com deficiência e muita informação, a fim de conscientizar os frequentadores do local para os fatores de risco. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E as mudanças concretas de efetivação de cidadania ainda ocorrem de maneira lenta, afirma o Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoas com Deficiência. De acordo com o Instituto, a legislação brasileira sobre o tema é excelente, mas não houve nos últimos anos uma efetivação dos direitos dessa parcela da população. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Maria de Fátima Rodrigues Carvalho, presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Bom dia. Bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Como que a senhora avalia essa afirmação, então, do Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoas com Deficiência? Realmente não houve efetivação dos direitos dessa parcela da população? Não, ainda é muito pequeno. A gente luta muito, a gente tem mostrado que a pessoa com deficiência é capaz, que está no mercado de trabalho, que se defende, mas infelizmente existem muitas dificuldades ainda, até de calçados, de acessibilidade, de transporte. Então, assim, fica muito difícil a pessoa com deficiência romper essas barreiras, porque ela limita, o seu ir e vir fica muito prejudicado. Há uma dificuldade também dessas pessoas terem acesso, inclusive, ao mercado de trabalho. Esse plano que o governo do estado lançou, Goiás Inclusivo, pode facilitar o acesso dessas pessoas ao emprego? Pode. Inclusive, esse plano, ele vem de um plano nacional, que é o Viver Sem Limites. Então, a gente acredita que agora, para 2013, muitas coisas boas vão estar acontecendo. Tem um financiamento com um juro bem menor, que a pessoa vai poder comprar uma cadeira motorizada, uma tecnologia assistível, tanto para a pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual.
Então, assim, vai ter recursos para melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, a gente acredita também que a mobilidade, ter um programa de casas adaptáveis, então, assim, se adaptar às deficiências, de qualquer tipo de deficiências. Então, a gente acredita, sim, e vamos trabalhar forte com isso, porque a gente percebe que tem um desejo muito grande da parte do nosso governador em fazer isso acontecer e melhorar a vida das pessoas. Qual que é o ponto mais crítico no dia a dia e que exige uma urgência por parte das instituições competentes? Olha, a maior dificuldade, infelizmente, são as calçadas, porque não só para a pessoa com deficiência que usa uma cadeira de roda ou uma muleta, mas o visual, uma gestante, uma pessoa que está com a mobilidade reduzida temporariamente. Então é muito difícil. Eu uso uma cadeira de roda e, infelizmente, é impossível transitar nas calçadas de Goiânia, pegar um ônibus com dignidade. Existe muito preconceito ainda. Infelizmente, a questão do transporte não é só difícil para a pessoa com mobilidade reduzida, com uma deficiência, mas ainda é muito difícil para toda a população. Mas a gente trabalha isso porque hoje a pessoa com deficiência tem se qualificado, tem buscado a empregabilidade. Então, assim, precisa ter essa facilidade no trânsito. O prefeito também anunciou que vai criar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, isso vai facilitar a gente ter uma discussão mais próxima com os órgãos responsáveis. E a gente vai estar trabalhando isso com mais força para que a gente possa ter uma dignidade de vida, que a gente possa pagar nossos impostos como qualquer pessoa. Maria de Fátima, você participa da 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que deve ser discutido e em qual direção essa conferência deve apontar em termos de direitos da pessoa com deficiência? Olha, nós estamos aqui em Brasília hoje, né? Agora às 9h30 a presidente Dilma vai estar na conferência. E o que a gente percebe é que vai estar sendo discutido muito a Convenção da Pessoa com Deficiência. E na Convenção tem todos esses direitos. A gente vai trabalhar isso. Ontem à noite teve a ministra dos Direitos Humanos. Então, assim, tem uma força muito grande nacional para que a pessoa com deficiência seja valorizada, seja reconhecida, porque a deficiência não é uma doença, né? Como disse, a prevenção também é muito importante, porque como eu estou numa cadeira de roda hoje por um acidente de carro, porque a pessoa que estava no outro carro estava alcoolizada. Então, assim, falta consciência para isso. Hoje o maior índice de deficiência vem do trânsito, então nós temos que trabalhar essa consciência, esse respeito, não dirigir realmente quando bebe, para que a gente possa ter, né, uma dignidade, porque 70% das deficiências podem ser evitadas, e o que a gente percebe é um número muito grande de deficiências vindo através do acidente de moto, de carro, e outras prevenções também. Maria de Fátima Rodrigues Carvalho, presidente da ADFEGO, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, obrigada. E eu coloco a associação à disposição no telefone 3202-3313. Obrigada, bom dia, a Maria de Fátima Rodrigues, da ADFEGO, falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. Agora são 7h38. Polícia Civil investiga possível execução no caso do advogado morto por PMs em Goiânia. A Polícia Civil espera concluir ainda este mês as investigações que apuram a morte do advogado Davi Seba, que perdeu a vida durante uma abordagem policial na noite do último dia 5 de julho, no estacionamento de um hipermercado no setor sudoeste em Goiânia. Apesar dos militares terem afirmado que o advogado reagiu à abordagem, o depoimento de novas testemunhas, segundo o delegado adjunto da Homicídios, Murilo Polatti, indicam que a vítima não estava armada e nem portava o tablete de maconha que foi apresentado pelos PMs 2 dias depois do fato. Essas testemunhas novas, elas apontam para isso. Agora, evidentemente que nós temos que ter todo o cuidado de conseguir confirmar que essas versões são verídicas. Mas num primeiro momento, agora, depois do que a gente coletado nos autos, é que houve uma execução. Mas isso ainda tem que ser objeto de prova e cabe à Polícia Civil confirmar ou não. Se nós não estamos aqui para julgar ou não, quem vai julgar é a Justiça, mas nós precisamos saber a verdade real dos fatos. Se foi uma execução, assim será provado. Se foi um excesso na abordagem, também assim o será. Agora, o que é muito indicativo de que os policiais
alteraram algumas situações do crime, e isso é sério. Tem uma previsão de quando que o senhor conclui isso aí? Nós aguardamos justamente essa resposta de representação judicial, que já está com inteligência, a gente está aguardando as operadoras passarem para a gente, e estamos aguardando também o laudo de reconstituição. E no decorrer nós estamos confirmando algumas situações. A gente espera que até esse mês de dezembro a gente possa concluir os autos e remeter ao judiciário. O delegado disse ainda que se a reconstituição e os depoimentos provarem que os militares forjaram uma situação de resistência e porte de drogas, poderá solicitar a decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Daqui a pouquinho o giro da bola. Por enquanto, o giro pelas rodovias. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas foram registrados 26 acidentes, 18 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma saída de pista com capotamento. Foi na BR-060, quilômetro 362, entre Santo Antônio da Barra e Rio Verde. Uma Blazer placa KEK 4349 de Rio Verde. O condutor Fernando Dias de Araújo, 48 anos, vítima fatal. E há poucos minutos aconteceu também um acidente grave, foi na BR-060, no quilômetro 228. Ainda não temos informações sobre esse acidente, é bem próximo ao trevo de Mairipotaba. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal ainda está atendendo a essa ocorrência, mas as primeiras informações que nos chegam dão conta de que foi uma colisão envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. O veículo de passeio está debaixo do caminhão, o motorista morreu e o corpo ainda está no local. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigada, Libório Santos, 7h42. O mundo em sua casa. Projeto Natal na Vila apresenta, dia 7 de dezembro, às 21 horas, você tem um encontro marcado com os amigos no Sol Music Hall. Show Amizade Sincera com Renato Teixeira e Sérgio Reis. Vamos celebrar o amor e a boa vontade aos internos da Vila São Cotolengo. Mais informações pelo fone 3922-4302 ou no site www.natalnavila.com. Apoio Rádio Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Indefinições deixam o presidente executivo do Vila Nova em sérias dificuldades. Alguns conselheiros do Vila Nova querem a saída do presidente executivo Marcos Martinez. No início da noite desta segunda-feira, conselheiros se reuniram na sede do clube, no Onésio Brasileiro Alvarenga. O presidente do conselho, Paulo Diniz, não participou desta reunião. Existe uma insatisfação muito grande por parte dos conselheiros com a demora na definição do treinador e também contratações para 2013. Nesta terça-feira, a diretoria do Vila toma uma providência por parte do Conselho Deliberativo se vai ou não manter Marcos Martinez à frente da presidência executiva.
Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Na reunião de ontem à noite do Conselho Deliberativo ficou definido que um grupo de conselheiros do Vila deve fazer assessoria permanente à presidência executiva a partir de agora. Sobre as especulações da saída do presidente Marcos Martinez, o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Diniz, ressaltou que a informação não tem fundamento. 7h45. Os destaques do Campeonato Brasileiro deste ano foram premiados ontem à noite numa festa em São Paulo. A votação foi feita por jornalistas, capitães de times e técnicos de cada uma das equipes da Série A. A seleção dos melhores ficou assim: Diego Cavalieri do Fluminense, Marcos Rocha Atlético Mineiro, Hever Atlético Mineiro, Leonardo Silva também do Galo e Carlinhos do Fluminense. O meio-campo tem Jean do Fluminense, Paulinho do Corinthians, Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro e Lucas do São Paulo. O ataque com Neymar do Santos e Fred do Fluminense. Abel Braga foi escolhido o melhor técnico e Fred foi o craque do Brasileirão. Na mesma solenidade, os campeões das 4 divisões do Brasileiro receberam seus troféus. Fluminense Série A, Goiás Série B, Oeste de Itápolis campeão da Série C e o Sampaio Correia na Série D. 7h46. Altos salários dificultam a contratação de reforços pelo Goiás. A diretoria do Goiás tem encontrado muitas dificuldades para contratar os primeiros reforços para 2013. No final de semana, houve um contato com o empresário do lateral esquerdo Júlio César, de 29 anos, que já esteve atuando no Goiás em 2008 e 2009. Mas o diretor de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, ficou surpreso com o valor do salário de Júlio César, R$220 mil por mês, para jogar no Grêmio, onde ele ainda está, mas não permanecerá na próxima temporada. A diretoria do Goiás tinha uma iniciativa. A intenção da diretoria é fazer um time em média de 80 a 100 mil reais por mês para a próxima temporada, mas considerando as contratações fundamentais para o time em 2013, as 2 laterais, o meio-campo e também o ataque, os investimentos terão que ser bem maiores. Jogadores estão ganhando uma média de 150 a 200 mil e o Goiás vai ter que pagar esses salários para trazer bons jogadores e preencher as vagas que estão abertas, principalmente nas laterais. O atacante Arley chega hoje a Goiânia para assinar o contrato com o Goiás até o final do ano que vem. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. A festa de embarque dos jogadores do Corinthians para disputar o Mundial de Clubes no Japão terminou em confusão e quebra-quebra dos torcedores na área de desembarque do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, hoje de madrugada. Pelo menos 4 pessoas foram detidas, segundo a Polícia Militar. Para conter os torcedores, os policiais tiveram que usar bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha. Em resposta, os torcedores jogaram pedras e garrafas de cerveja nos policiais, latas de lixo, arremessaram carrinhos de bagagem e quebraram carros que estavam estacionados no setor de desembarque. Eles também quebraram câmeras de segurança do aeroporto e placas de sinalização. Diretor de futebol do Atlético pode acumular funções. Depois do Campeonato Brasileiro, as atenções se voltam para as saídas e chegadas de jogadores. A expectativa é que ao longo desta semana, o diretor de futebol, Adson Batista, já acerte com todos os jogadores que não irão continuar e com aquelas possibilidades de contratações, já pensando no início do Campeonato Goiano. A partir do dia 20 de janeiro, o Atlético estreando contra o Goianésia, fora de casa. Em se tratando das eleições, o presidente Valdivino José de Oliveira está montando a chapa. Adson Batista pode virar até vice-presidente e acumular a função de diretor de futebol. É uma hipótese. As eleições, a princípio, estão marcadas para o dia 14 de dezembro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O candidato da chapa azul, Fla campeão do mundo, Eduardo Bandeira de Melo, foi eleito nesta segunda-feira o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio, 2013-2015. O empresário de 59 anos, apoiado por ídolos da torcida como Zico e Júnior, derrotou o atual presidente Patrícia Amorim da chapa amarela, que tentava a reeleição. Bandeira de Melo teve 1.414 votos, Patrícia 914 e Jorge Rodrigues da chapa rosa, 347 votos. Dos 5.990 sócios com direito a voto, 2.675 compareceram ao clube. Com a derrota como candidata à reeleição à presidência do Flamengo, Patrícia Amorim acumula a sua segunda derrota neste ano de 2012
em eleições. Ela não conseguiu reeleição como vereadora no Rio de Janeiro. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Polícia prende quadrilha acusada de matar professor do IFG. Janderson Dias Santos, de 18 anos, é o assaltante que baleou e matou, na noite do último dia 23 de novembro, no Jardim Atlântico, em Goiânia, o professor do Instituto Federal de Goiás, Adolfo Sérgio Furtado da Silva, de 46 anos. Além dele, foram presos o Wellington Júnior Parreira dos Santos, Daniel Beleza da Silva, Marcos Vinícius Vieira e Adriano Marques da Silva. Jovens que, segundo o adjunto da Delegacia Estadual de Homicídios, delegado Maurício Massanobo, integram uma perigosa quadrilha especializada em roubar residências na capital. Aconteceu no Jardim Atlântico, né, onde está um lugar em que tem muitas casas cujos donos têm um alto poder aquisitivo. O professor foi executado em razão de não ter obedecido a ordem deles de assalto. Os 5 acusados fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo a residências de alto padrão e nós temos confirmados até o momento 2 crimes de roubo lá no setor de Jaú. A orientação do delegado é para que em nenhuma situação a vítima tente reagir quando for abordada por assaltantes. A pessoa não deve reagir, né, como vimos através do vídeo, na ação em que o professor foi morto, e é melhor perder os bens materiais do que perder a vida. Os 5 presos, todos menores de 22 anos, responderão por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e se condenados podem passar até 24 anos na cadeia. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Neste ano, o consumidor não terá liberação da área azul. A medida tomada todos os anos pela MT foi tomada em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura de Goiânia não irá liberar a chamada área azul neste final de ano. A medida era usada para atrair os consumidores com o estacionamento grátis. Neste ano, eles vão ter que pagar para estacionar os veículos no centro da cidade e aumentar a rotatividade nas vagas. Quem fala a respeito é Arildo Rafael Ramos, chefe de gabinete da AMT. Nós aqui da AMT, por orientação do presidente, já estávamos preparando as nossas equipes para liberar a área de estacionamento conhecida como área azul. Porém, nós fomos alertados pelo núcleo financeiro do Pátio, dizendo que esse dinheiro já previsto com as vendas dos cartões da área azul já está previsto no Tesouro. E se nós liberássemos agora no final de ano, conforme era feito no passado, nós estaríamos incorrendo no processo de improbidade administrativa, uma vez renunciando receitas. Portanto, a Prefeitura de Goiânia não pode renunciar receitas, uma vez que atinge a Lei de Responsabilidade Fiscal. E como que fica o estacionamento em Campinas? Por essa orientação, que é fundamentada em lei, repetida aqui, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não podemos renunciar receita, vai permanecer o uso dos cartões, ou seja, a área azul permanece normalmente. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os comerciantes reclamam da não liberação da área azul. A medida não agradou o produtor de eventos, Alexandre Alves Pinheiro. Final de ano é onde que as pessoas recebem seu 13º, quer sair às compras, né? E assim, aí no caso, pagar o estacionamento é uma oneração a mais. Eu acho uma medida muito prejudicial ao povo da cidade de Goiânia. Para quem trabalha no comércio no centro da cidade, como os vendedores Gaspar dos Anjos e Sandro Goulart, a não liberação da área azul também é vista com preocupação. Quanto mais pessoa vir para essa região central, melhor fica o comércio. E dependemos deles. Então, eu acredito que deve ser liberado. Tem que liberar, né? Gente que é consumidor, está aqui no centro todo dia, precisa de parar. Aí seria bom, né? Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Procon Goiás concluiu uma pesquisa de preços de mensalidades escolares para o ano letivo de 2013. O levantamento está disponível no site do órgão de defesa do consumidor. E o Instituto Mauro Borges divulga hoje a inflação de Goiânia no mês de novembro. Também será divulgado o custo da cesta básica na capital referente ao mesmo período.
7,54. Desconto no IPI para veículos novos agrava a crise no mercado de usados. Lojas de revenda estão fechando as portas. Dados da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, FENABRAVE, só nos últimos 90 dias, mais de 4.500 lojas de seminovos tiveram que fechar por causa da baixa procura por veículos usados. De acordo com o empresário do setor, Márcio Reis, o estímulo oferecido pelo governo para a compra de veículos novos alavancou o PIB, mas prejudicou os pequenos empresários. As pessoas, para comprar um veículo novo, eles têm que analisar muito bem essas questões de se esse valor compensa, se não é melhor comprar um seminovo. O juro, embora muito facilitado, ainda é muito caro. A pessoa paga aí quase que 2 veículos. Então, o governo está ajudando as grandes concessionárias, e esquecendo dos pequenos revendedores, vamos dizer assim, que ficaram muito prejudicados desde o ano passado para cá. Outra análise de Márcio Reis é que mesmo com o IPI reduzido, o carro zero nem sempre é o melhor negócio, dependendo das taxas de juros e das condições negociadas, e o deságio pode significar prejuízo. O veículo novo, ele sai da concessionária automaticamente, não vai nem um mês. Ele saiu, ele já perde aí, no mínimo de 10% a 15%. Se você pegar um carro zero e sair com ele na rua, da concessionária para a rua para vender, você não vende ele com menos de 15% de deságio. Então as pessoas às vezes não olham isso. Às vezes compensa você comprar um seminovo, bem conservadozinho, que às vezes ainda sai mais em conta. O IPI não foi o único vilão do mundo de seminovos e usados. O encalhe desses veículos também é causado pela restrição maior ao crédito e a prática de taxas de juros maiores, já que para os bancos financiadores, o mercado de novos tem mais garantias. Para os lojistas de seminovos, a recuperação pode vir agora com o aumento das vendas de fim de ano. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. A MT e Batalhão de Trânsito firmam parceria para fiscalizar mototaxistas clandestinos. A AMT, Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, se reuniu nesta segunda-feira com o Comando do Giro, Grupo de Intervenção Rápido Ostensivo, e com o Batalhão de Trânsito, para discutir ações de combate aos mototaxistas clandestinos. De acordo com Fabrício Alcântara Mendonça Castro, chefe de fiscalização de mototaxistas e motofrete da AMT, a agência já vem fiscalizando e combatendo os mototáxis clandestinos. Mas a parceria com o Giro e o Batalhão de Trânsito será um reforço importante. A PM agora vai nos dar apoio no sentido de coibir o clandestino, fazer a apreensão das motocicletas e realmente acabar com o clandestino dentro da cidade de Goiânia. O capitão Henrique, coordenador do planejamento operacional do Batalhão de Trânsito, afirma que as ações começam agora e não tem data para terminar. Ele destaca os riscos que o passageiro corre ao contratar um serviço clandestino e garante que a partir de agora as blitzes serão constantes em Goiânia. A população tem que ter ciência que o mototaxista clandestino ele não tem um preparo profissional para conduzi-los. Então a população até ajuda, evitando pegar esse tipo de mototaxistas. Ele tem que ter uma formação própria, e a legislação própria, onde ele se forma, ele fica habilitado a conduzir pessoas. Então que a população também evite pegar esse tipo de profissional quando conseguir identificá-los. Um mototaxista legal anda com colete com 3 faixas refletivas, selo do Imetro, número da permissão nas costas, moto amarela com placa vermelha. Denúncias de irregularidades podem ser feitas por meio do telefone 156. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Um helicóptero da Polícia Federal sobrevoou ontem uma região do nordeste do Pará, onde madeireiros atacaram um grupo de índios e de agentes ambientais no fim de semana. O confronto foi na divisa entre os municípios de Nova Esperança, do Piriá e de Paragominas. Os policiais procuraram o cacique Valdecir Tembé, que está desaparecido desde sábado. Segundo o IBAMA, o ataque ocorreu no momento em que fiscais do órgão foram ao local a pedido dos índios que denunciam o desmatamento ilegal por invasores da reserva indígena. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, fez uma séria advertência ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad no que se refere a um possível uso de armas químicas. De acordo com ela, os Estados Unidos consideram esse tipo de armamento uma linha vermelha que, se for ultrapassada, será alvo de duras medidas.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Mada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Renata Borges e Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.